Fala galera, beleza? Meu nome é Mário Mazzotti e hoje eu estou trazendo aqui para vocês um vídeo que eu tenho recebido muitos pedidos ultimamente, que é o vídeo sobre como fazer o unlock do Turbo Boost e como funciona a questão do undervolt nos íons da plataforma X99. Se você está acompanhando o meu canal ultimamente, vocês devem ter visto que eu fiz uma live montando uma máquina com uma Uananse X99 F8 e um Xeon E5 2678 V3. Eu vou aproveitar esse equipamento que eu trouxe aqui, que é um equipamento um pouco mais convencional do que aquela placa-mãe Dual Socket, para mostrar para vocês qual que é o jeito mais fácil de fazer o unlock do Turbo Boost nesses processadores Xeon da China. Antes de eu falar para vocês sobre como que faz o Turbo Unlock, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o que é o Turbo Unlock. E para a gente chegar lá, eu preciso falar sobre Turbo Boost. O Turbo Boost é um mecanismo dos processadores da Intel que permite que em determinados intervalos de tempo, de acordo com a quantidade de núcleos ativos da CPU, ele trabalhe com clocks um pouco mais altos do que o clock base do processador. O que isso significa na prática? O Xeon E5 2678 V3 tem um clock base de 2.5 GHz. Significa que ele garantidamente, a qualquer momento em que ele esteja funcionando dentro da faixa de temperatura segura para ele consegue atingir 2,5 GHz em todos os núcleos de processamento. Ou seja, se você colocar o processador no máximo de carga possível, ele tem que entregar esses 2,5 GHz dentro do TDP dele, dentro da faixa de energia que ele pode consumir, que no caso desse processador é 120 watts. O Turbo Boost faz com que, se uma quantidade menor de núcleos estiver ativo, ele desvie essa carga dos núcleos extras que ele tem para fazer com que aquele núcleo tenha mais energia e consiga sustentar um clock mais alto. A quantidade de energia que o núcleo gasta para atingir um clock mais alto faz com que o TDP daquele núcleo suba, ou seja, o consumo do processador acaba subindo, porém, como os outros núcleos estão desativados, ele ainda fica dentro daquela faixa de funcionamento dos 120 watts. Eu queria mostrar para vocês aqui no AIDA64, um software muito legal, onde a gente consegue avaliar os periféricos instalados numa placa-mãe, o que tem na sua máquina e tal. Ele tem uma descrição muito legal sobre como que funcionam os multiplicadores da CPU de acordo com a quantidade de núcleos ativos do seu processador. Se vocês entrarem aqui na seção placa-mãe e depois CPU ID, existe aqui a seçãozinha Max Turbo Multipliers, que no valor vocês vão encontrar qual o multiplicador máximo com uma determinada quantidade de núcleos ativos em um determinado período de tempo. No nosso caso, o Xeon E5 2678, em 1 e 2 núcleos ativos, ele consegue trabalhar com um multiplicador de 33. O clock base da CPU é o mais próximo possível de 100 MHz, ou seja, 33 vezes 100 MHz são 3.3 GHz. Se vocês forem olhando a quantidade de núcleos conforme ela vai subindo, o multiplicador vai descendo. Com 3 núcleos ativos, a CPU já cai o clock máximo dela para 3.1 GHz, 4 núcleos, 3 GHz, e de 5 núcleos até os 12 núcleos que esse processador tem, o limite são 2.9 GHz. Aí você pode me perguntar, mas Mário, esse processador não tem o clock base de 2.5 GHz? Sim, pessoal, existem determinadas condições que fazem com que o uso de energia do processador seja tão alto que ele não consiga sustentar esses 2.9 GHz em todos os núcleos ao mesmo tempo. Algumas cargas geram muito calor na CPU e muito consumo elétrico, como por exemplo cargas AVX. Cargas AVX são cargas que utilizam um conjunto específico de instruções que tem dentro do processador e elas aumentam e muito o consumo elétrico do processador. Consumo elétrico aumentando, temperatura aumenta. Por conta disso, em cargas AVX, os processadores tendem a diminuir um pouco o multiplicador deles, chegando cada vez mais perto daquele multiplicador de 25 sob necessidade. Então, galera, tendo em mente essas informações, o que é o unlock do Turbo Boost? Se vocês olharem em placas-mãe convencionais para processadores Intel, eventualmente vocês vão encontrar nas opções de overclock uma funcionalidadezinha lá, uma opçãozinha chamada Multicore Enhancement. O Multicore Enhancement nada mais é do que o nome comercial do Turbo Unlock que a gente faz com os processadores Xeon. Essa funcionalidade faz com que o processador seja capaz de rodar com o clock máximo dele, ou o multiplicador máximo, com todos os núcleos ativos. Só que existe uma pequena diferença. Nos processadores Xeon, eles são limitados ao TDP máximo deles, ou seja, se o processador estiver consumindo mais do que aqueles 120 watts nesse caso, ou o 2620, ele tem o TDP de 85 watts,
os modelos L têm TDP de 65 watts normalmente, ele não consegue atingir mais do que esse TDP. Ou seja, o TDP é o fator limitante para o multiplicador nessa situação. Entretanto, em situações cotidianas, nem sempre o processador está sendo estressado ao máximo, e por conta disso, ele consegue manter o multiplicador máximo em todos os núcleos sem extrapolar esse limite térmico, exceto para alguns workloads. Então, galera, esse é mais ou menos um resumo sobre o que é o Turbo Boost, o que é o unlock do Turbo Boost e como que isso manipula o funcionamento do nosso processador. Então, como que é feito o processo do Turbo Unlock nas placas-mães chinesas? Pois bem, as placas-mães chinesas, diferente das placas-mãe mais comuns, não tem uma opção na BIOS que você vai lá e seta a Multi-Core Enhancement e você ativou o Unlock do Turbo Boost. É necessário fazer um flash com uma BIOS onde um microcódigo do processador vai ser removido. Eu não vou entrar no detalhe em quais as implicações disso, porém é importante que vocês tenham em mente que esse é um processo que pode danificar a placa-mãe se houver algum problema durante a execução dele. Inclusive, é importante observar que nem todas as placas-mãe têm BIOS iguais, algumas placas-mãe suportam BIOS diferentes da delas de outra placa-mãe chinesa, mas vocês têm que fazer esse procedimento de regravação da BIOS tendo em mente que há alguns riscos envolvidos se vocês escolherem a BIOS errada, se houver um pico de energia ao longo do processo, ou até mesmo se eventualmente a placa-mãe mudou alguma estrutura física dela e aquela BIOS não é mais compatível com ela. Esses são alguns dos percalços em realizar esse procedimento e é importante ter em mente que isso pode acabar estragando o hardware de vocês. Se vocês decidirem seguir à frente nesse processo, eu gostaria de falar para vocês sobre um programinha que um russo que tem um canal no YouTube muito legal sobre essas peças chinesas, placas-mãe e processadores, chamado miConst desenvolveu. O miConst desenvolveu um programa chamado Mi899X99 Toolset e eu entrei em contato com ele e ele me deu permissão para cobrir esse programa aqui no canal. É importante vocês terem em mente que o programa dele não suporta todas as placas-mãe e todos os sistemas operacionais. A princípio ele é um programa só para Windows e algumas placas-mãe ou ele simplesmente não tem uma BIOS para disponibilizar no programinha dele, ou essas placas-mãe não aceitam a gravação de BIOS através do Windows, tornando impossível fazer esse procedimento dessa forma automatizada. Eu vou mostrar para vocês como que funciona esse programa e eu vou dizer para vocês, galera, que esse é o jeito mais simples e mais organizado de vocês fazerem o procedimento do Unlock do Turbo Boost na placa-mãe chinesa de vocês. Pessoal, quando vocês abrirem o X99 Toolset do miConst, essa é a tela inicial deles. Se vocês derem uma olhada aqui em cima, tem aqui uma opção de linguagem onde vocês conseguem visualizar a ferramenta em português. É uma tradução automática, mas já é o suficiente, eventualmente, para alguém que tem um pouco de dificuldade. Se vocês olharem aqui na opção Explorar, vocês vão ver que tem as opções placa-mãe e BIOS. Como que vai funcionar o processo de unlock? Vocês devem procurar a placa-mãe de vocês aqui, no meu caso é uma Wananzi F8, e clicar aqui no botão para selecionar. Uma vez que vocês abram aqui, eu vou expandir aqui o programinha, vocês vão ver que aqui na descrição ele fala qual que é a ferramenta recomendada para executar o processo de flash ou de reprogramação da BIOS, e ele diz que alguma outra ferramenta também funciona. Algumas placas-mãe podem ter um procedimento um pouco diferente desse que eu vou mostrar para vocês, mas na hora que eu selecionar aqui a ferramenta que eu vou utilizar, vocês vão ver que tem um tutorialzinho explicando, traduzido automaticamente, mas que já deve ajudar vocês a entender o que é necessário fazer. Vou clicar aqui na ferramenta recomendada, fazendo pelo FPT. Isso vai levar vocês para essa tela aqui, onde vocês vão escolher a BIOS que será gravada na placa-mãe de vocês, e aqui vocês encontram um pequeno tutorialzinho explicando o que vai precisar ser feito. Pessoal, é muito recomendável que a primeira coisa que vocês façam é salvar a BIOS atual do computador de vocês. Clicando aqui nesse botão aqui embaixo, o programa automaticamente vai gerar uma série de arquivos temporários e abrir uma pasta no computador de vocês. Quando vocês fizerem isso, aqui tem um botãozinho chamado dump.bat. Dump significa descarregar. Vocês precisam executar esse programinha como administrador do sistema. Para fazer isso, clique com o botão direito no dump.bat e clique em executar como administrador. O Windows vai pedir permissão para executar e uma janelinha vai começar aqui o processo de leitura da BIOS da placa-mãe de vocês. Se a BIOS eventualmente estiver bloqueada, já nessa parte do processo vai falhar.
algumas placas-mãe é necessário fazer ajustes lá nas configurações da BIOS para conseguir fazer a leitura e escrita da BIOS aqui pelo programinha do miConst. Nesse caso, eu recomendo que vocês procurem tutoriais específicos para a placa-mãe de vocês. A maioria das placas chinesas já vem desbloqueada de fábrica e vocês já conseguem fazer o processo direto por aqui. Uma vez que a operação tenha concluído, vocês vão ver uma resposta parecida com essa, com uma linhazinha aqui em verde, dizendo que a operação do FPT foi concluída com sucesso. Vocês podem apertar Enter e vocês vão ver que naquela pasta que o sistema criou automaticamente antes, surgiu um arquivo .rom. Esse arquivo .rom é o backup da BIOS original da placa-mãe de vocês. É importante guardar ele num pendrive, porque caso alguma coisa dê errado durante o processo, vocês vão conseguir reverter utilizando esse arquivinho. Então, pessoal, antes de efetivamente fazer o desbloqueio do Turbo Boost, eu vou fazer aqui com vocês rapidamente um teste do Cinebench R20. Para nós darmos uma olhada em como que vai ficar o comportamento da nossa CPU antes de fazer o desbloqueio e comparar com depois de fazer o desbloqueio. Vou rodar aqui o teste de CPU e zerar aqui os meus marcadores do HWInfo. Aqui a gente consegue observar quais os multiplicadores da CPU. Vejam então, pessoal, que a CPU, estando em 100% de uso, numa carga como o Cinebench R20, que é uma carga AVX, que é aquele tipo de carga que eu falei para vocês, que a nossa CPU já iria automaticamente diminuir o clock dela por conta de ser uma carga pesada, nossos multiplicadores já caíram imediatamente para 28 e a nossa CPU está operando em 2800 MHz. Por enquanto a temperatura máxima registrada foi de 68 graus. E descendo aqui para a parte de consumo, nós temos um consumo de mais ou menos 108 watts. Vamos deixar terminar a execução do teste. Vejam que estamos chegando aqui em 110 watts e esse foi o máximo registrado. A gente registrou aqui uma pontuação de 3.782 pontos, a temperatura máxima registrada foi 71 graus Celsius e, como nós já esperávamos, a CPU trabalhou mais ou menos na faixa sempre de 28 multiplicador. Como fazemos agora efetivamente o unlock do Turbo? Pessoal, voltando aqui para o X99 Toolset, vocês têm aqui as opções de BIOS que vocês podem reescrever na placa-mãe de vocês. Esse comentário escrito aqui, ó, TUFFS, significa Turbo Unlock com um driver FFS instalado na BIOS. Isso significa, pessoal, que vocês não vão precisar fazer nenhum procedimento adicional para fazer o unlock do Turbo. É só reescrever a BIOS original com essa BIOS aqui. As BIOS aqui abaixo, elas são opções já aplicado undervolt no processador. Eu vou fazer primeiro a opção sem undervolt para nós vermos os resultados e depois a gente conversa um pouquinho sobre para que serve o procedimento de fazer o undervolt nessas placas-mãe. Então eu vou selecionar aqui a opção com Turbo Unlock, ok? O miConst já até deixa aqui alguns comentários de quais são as opções que vão ser aplicadas e vou clicar aqui em gravar BIOS nova. O botão gravar BIOS nova, ele vai repetir aquele procedimento de criar uma pastinha temporária com os dados que vão ser gravados na sua BIOS. Então aqui, pessoal, o programinha já separou qual vai ser a BIOS que vai ser escrita na placa-mãe. Veja que é um arquivo .rom, igual a BIOS que vocês extraíram da placa de vocês. E tem aqui um arquivinho flash.bat. O arquivo flash, ele, da mesma forma como o arquivo dump extrai a sua BIOS, o arquivo flash regrava a sua BIOS. Nós temos que executar ele também como administrador no Windows. Clicando aqui com o botão direito no arquivo flash, executar como administrador. Pessoal, uma vez que a gente começa esse processo, não pode parar. Se for parado no meio desse processo, a BIOS da sua placa-mãe vai ser corrompida e você não vai conseguir mais botar a sua placa-mãe sem reescrever ela com o computador desligado, ok? Vamos clicar em sim e torcer para dar tudo certo. Pronto, pessoal.
Como o outro programinha, na finalização da execução desse programa, ele dá pra gente uma linhazinha verde indicando que o processo foi concluído com êxito. Galera, fechou, fecha tudo que está aberto, vamos desligar esse computador e ligar ele de novo e a gente já deve estar com o unlock do Turbo Boost aplicado na máquina. Botamos, o que é um excelente sinal, não é verdade? Vamos abrir de novo o nosso HW Info, CPU Z, e vamos para o Cinebench. E aí galera, será que funcionou? Vamos dar uma olhada como é que vai ficar o desempenho do Xeon E5 2678V3 com o unlock do Turbo Boost feito pelo Mi 899X99 Toolset. Rodar. Olha galera, começamos nos 33 de multiplicador e caiu para 31. Por que isso aconteceu? De novo, pessoal, o Cinebench R20 é uma carga AVX, e cargas AVX comprometem muito o consumo elétrico do processador. Na primeira vez que a gente executou esse teste, o processador não manteve o clock porque ele é programado para reduzir o clock em cargas AVX. Dessa vez, ele não está subindo o clock para 33 por conta do consumo. Vamos dar uma olhada como está o consumo do nosso processador? Vejam aqui, pessoal, CPU Package. A 3.1 GHz, nosso processador está consumindo 120 watts, que é exatamente o TDP dele. E é justamente por isso que ele não consegue subir mais o clock dele, porque ele tem esse limite de consumo. E nós não temos como passar por cima desse limite de consumo. Existem algumas configurações na BIOS que fazem com que ele extrapole esse limite por um determinado período de tempo, mas logo na sequência ele iria cair o clock dele para essa mesma faixa que a gente registrou aqui. O teste passou, vamos dar uma olhada na nossa temperatura. Registramos uma temperatura máxima de 55 graus, deu uma esfriada aqui nesse meio tempo, eu estou com o ar-condicionado ligado. E, se vocês derem uma olhada aqui, nosso CPU atingiu em todos os núcleos, por um breve momento, 33 de multiplicador. Porém, como a gente viu durante o teste, ele rapidinho caiu. E é aí, galera, que entra o segundo procedimento, que é o undervolt da CPU. O undervolt da CPU faz com que o consumo elétrico dela caia, e com isso a gente possibilita sustentar um clock mais alto. Eu não vou fazer um undervolt muito agressivo aqui, e eu não recomendo que vocês façam dependendo do processador de vocês. Vamos abrir de novo aqui a ferramenta do MiConst. Mais uma vez, vamos achar nossa placa-mãe, escolher a ferramenta que nós vamos usar para regravar a BIOS, e eu vou aplicar aqui um undervolt de 50 mV. Se vocês olharem aqui na lista de BIOS, vocês vão ver que tem, logo depois do Turbo Unlock FFS, como eu falei para vocês, as opções com undervolt da BIOS. As placas-mães chinesas, elas não têm uma opção de undervolt lá na BIOS como a gente faz com placas-mães mais convencionais. É necessário aplicar um flash de BIOS com undervolt para que seja possível botar no sistema operacional e a CPU obedecer essa nova voltagem. Eu vou aplicar aqui a menor disponível, que é um offset, ou seja, um adicional de menos 50 mV. Então eu estou subtraindo 50 mV da nossa voltagem base. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que tem dois registros de voltagem, menos 50, 50, menos 70, 50. O que significa isso? Se vocês clicarem em uma dessas opções, vocês vão ver a diferença entre elas. Um dos undervolts é na CPU, o outro é no IMC. IMC é o Integrated Memory Controller, é o controlador de memória que roda na sua CPU. Assim como as CPUs modernas, mas um pouco mais restrito, o Xeon ele tem mais de um domínio de voltagem, o que significa que partes diferentes do chip rodam com voltagens diferentes. Aplicar um undervolt separado entre eles garante que você tenha o seu IMC rodando estável, e aí você vai aplicando um undervolt um pouquinho maior nos núcleos. É importante aprender a balancear esses valores. Eu não recomendo que vocês peguem e já coloquem um undervolt muito agressivo. O primeiro nível ali já deve ser o suficiente para a gente ganhar um pouquinho de desempenho e eu recomendo parar por ali.
Se sua máquina se desestabilizar, talvez você tenha dificuldade depois de remover a gravação de BIOS que vocês fizeram. Então eu vou aplicar aqui o undervolt mínimo disponível, vamos dar uma olhada como é que vai se comportar no teste depois desse ajuste. Então nós estamos aplicando menos 50 mV na nossa CPU e menos 50 mV no nosso controlador de memória integrado. Vou clicar aqui em gravar a BIOS nova, mais uma vez ele vai gerar uma pastinha com essa BIOS, vou clicar no flash.bat, executar como administrador. De novo, pessoal, daqui não tem volta, não pode fechar, não pode desligar. Se acontecer alguma coisa errada, vocês vão ter problema com a placa-mãe de vocês. Sim. E vamos esperar o processo continuar. Enquanto a gente espera dessa vez o processo continuar, vou explicar para vocês brevemente qual que é a relação da voltagem com a temperatura. Pessoal, na verdade isso é uma regrinha da física, eu não tenho nenhuma propriedade para falar a fundo sobre isso, mas basicamente o processador ele gera uma carga elétrica, e a carga elétrica, o trabalho que é gerado pela CPU, consome de energia mais ou menos respeitando uma formulinha que é o consumo elétrico é igual à frequência vezes a voltagem ao quadrado. Ou seja, se você sobe a frequência, você sobe o consumo elétrico. Se você sobe a voltagem, você sobe muito o consumo elétrico. Tudo que é ao quadrado tem uma representatividade muito maior na fórmula. Por isso, pessoal, que reduzir um pouquinho a voltagem do processador vai garantir que a gente entre um pouco melhor naquele TDP limite dos 120 watts que a nossa CPU tem que respeitar durante o funcionamento. Já terminou aqui o processo de flash. Mais uma vez, vou desligar a nossa máquina e botar de novo e vamos ver o resultado. Mais uma vez, nossa máquina bootou com sucesso. Vamos dar uma olhada nos resultados de desempenho agora. Cinebench, HWinfo, CPU-Z. Vamos rodar o teste. Olha pessoal, de cara, nossa CPU já diminuiu o clock dela para 3.2 GHz dessa vez. Não foi mais tão baixo quanto da primeira vez. Mas será que vai manter? Vamos acompanhar o teste e ver qual que vai ser o resultado. Ainda está em 3.2 GHz. Vamos dar uma olhada no nosso consumo elétrico. 116.5 watts. Então nossa CPU não consegue chegar nos 33 de multiplicador em todos os núcleos, mas no 32 ela já está conseguindo manter abaixo do TDP, agora que a gente aplicou o undervolt. Além disso, o package da nossa CPU está aqui a 57 graus. De novo, a temperatura aqui deu uma diminuída, mas é uma temperatura bastante controlável. E conseguimos chegar aí ao final do teste com 3.200 MHz, fazendo aí um score de 4.273 no Cinebench R20. Você acha que eu devia diminuir mais a voltagem? Honestamente, vou parar por aqui. Novamente, o Cinebench R20 é uma carga AVX. Essa é a carga que mais vai taxar a sua CPU e que vai acabar fazendo com que isso aconteça. Eu vou rodar agora para vocês verem o Cinebench R15 e vamos dar uma olhada como é que vão ficar os clocks da nossa CPU ao longo do teste. Vejam, pessoal, 3.3 GHz, o limite máximo da nossa CPU. Vamos ver se vai sustentar até o final do teste. Então, nós finalizamos o processo inteiro do Cinebench R15 a 3.3 GHz. E esse é o resultado que vocês podem esperar em jogos, em aplicações mais cotidianas. Eu peguei o Cinebench R20, que era justamente para exemplificar o porquê que nós fazemos um pouquinho de undervolt na nossa CPU. Então, pessoal, esse era o conteúdo que eu tinha para vocês hoje. Eu sei que, pelo tanto de assunto que nós tivemos, acabou ficando um vídeo um pouquinho mais extenso, mas eu não queria entregar para vocês só, olha, faz esse procedimento aí que está pronto. Eu gostaria que vocês entendessem do que eu estou falando.
Pessoal, novamente, tomem cuidado na hora de executar esse procedimento. É importante que vocês tenham em mente que se alguma coisa falhar, vocês vão ter problema com o hardware de vocês, eu não me responsabilizo pelo que vocês fazem aí. Evitem pegar o hardware, já montar e fazer esse tipo de procedimento. Quando vocês receberem o seu processador, sua placa-mãe da China, testem primeiro, vejam se está tudo estável, vejam se está tudo funcionando e depois vocês podem fazer o Turbo Unlock. Certamente é um procedimento que vai trazer para vocês aí um bom percentual de desempenho em aplicações que sejam multitarefa e em jogos que usam múltiplos núcleos simultaneamente e que certamente se beneficiam desse clock adicional no processador. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, é um conteúdo bastante interessante. Eu queria novamente agradecer ao miConst por permitir que eu postasse sobre o software dele. Todos os créditos de desenvolvimento desse software vão para o miConst. Ele é um cara muito entendido aí da parte das placas-mãe, dos processadores da China, e eu recomendo que vocês vão no canal dele, eu vou deixar o link aqui na descrição, e deem um follow lá nele. Esse cara faz um trabalho excepcional, é um cara que eu gosto muito de acompanhar o trabalho dele, e ele tem o canal também em inglês, não é só em russo, ok? Por enquanto eu vou ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esquece de dar um like, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber notificação, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera! Até mais!